bom dia. Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, vai ficar bem sim. Parece até um mantra, né? Isso que eu falo todos os dias. Gente, mas não é porque eu falo só porque é uma frase que eu acho interessante. Não. Essa frase, ela nasceu de a necessidade com a percepção que eu fui fazendo da vida, fazendo do meu dia, fazendo do meu estado. Então, o meu estado mental, como eu gostaria que ele tivesse, o meu estado mental atual e o meu estado mental desejado. A partir disso surgiu essa frase que eu costumo falar para vocês. E essa frase, eu falo ela para vocês, mas para mim ela tem muito sentido. Não é uma frase qualquer. É quando eu digo, eu espero que você esteja bem, e se não tiver, vai ficar. É porque eu, Paula, acredito nisso e eu tenho clareza de que os recursos para que o meu dia seja maravilhoso está dentro de mim. Não depende das outras pessoas. Ainda que eu precise conviver com as pessoas, eu preciso, me engajar com as pessoas no meu dia a dia, mas o meu dia será no tom que eu vou colocar. Nunca esqueça disso. Eu, por muito tempo da minha vida, eu estava sempre dependendo, do que os outros, no sentido do que os outros me favoreciam em termos para eu ficar bem. Hoje, eu costumo dizer que eu estou bem porque começa dentro de mim. É de dentro para fora. Uma grande amiga sempre falava, tudo tem a ver com dentro para fora. E realmente, é de dentro. Se você tem até um versículo que diz assim, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Você já ouviu essa frase? Então, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. O que você alimenta dentro de você é o que você transborda. Se você alimenta o ódio, você já acorda o dia reclamando do sol, reclamando da chuva, reclamando do trânsito, reclamando de tanta coisa. Você vai criar dentro de você uma energia muito mais complicada, uma energia negativa, uma energia de mais problemas do que soluções. Então, eu costumo dizer isso porque eu vivo isso. Ontem uma pessoa me perguntou assim, que gosta de me acompanhar. Olha, bom dia, Carla, você tá aí? Que maravilha, fico feliz. Gente, como eu sempre estou falando aqui, eu estou um período ausente da Secretaria de Educação, também sou da área de educação, também sou corretora de imóveis, empreendedora, que eu já falei aqui nessas lives, costumo falar para vocês. E aí eu estou aqui feliz que eu tenho uma colega lá da Secretaria de Educação que está aqui nessa live agora, nesse momento. E é muito bom tê-la aqui comigo. Acho que deve ser uma carona, ela deve estar me levando de carona aí no carro, entendeu? Então, gente, olha só, eu costumo dizer isso, porque isso faz parte, sim, da minha vida, faz parte do meu caminhar. E assim, foi ontem, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, mas tu todo dia está assim, porque na live todo dia tu tá pra cima. Eu falei, olha, mesmo que eu não acorde todo dia pra cima, mas eu torno o meu dia pra cima. Então, eu já levanto, eu acordo cedo, eu faço meu yoga, Então, eu tenho todo que eu chamo de rotina. E a minha rotina, ela não muda, gente. Só quando existe alguma situação, eu adoeço, alguma coisa que acontece imprevisto na vida da gente, ela muda um pouco. Mas a minha rotina é algo que me facilita demais eu ter uma vida mais tranquila. E hoje eu resolvi falar sobre isso exatamente porque ontem uma pessoa me perguntou, conversando comigo, ela disse assim, mas como é que tu te organiza, minha irmã? Porque eu não consigo, eu não consigo colocar o exercício físico na minha rotina. Eu não consigo fazer meditação, eu não consigo fazer, eu até tento, acho até legal. Faço até os exercícios, às vezes, de respiração que tu faz, mas eu não consigo fazer isso. Eu falei, olha, inclusive essa semana de quarta e quinta eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque a pergunta que eu faço para você gosta de fazer rotina? Você gosta de planejar a sua rotina? Ou não?
Isso é uma coisa que você não gosta e tipo assim, você amanhece o dia e peraí, vamos ver o que tem para fazer e lista as suas tarefas. É assim que você começa o seu dia? É assim que você faz a sua rotina? E às vezes nem faz, nem planeja nada, né? Quando vê, no trabalho você ainda consegue planejar, porque você tem que executar algumas ações, tem que dar resultado. Mas na sua vida pessoal, como é que é? Não. Aí ela disse, não, minha irmã, não faço nada disso. É o que der, o dia vai acontecendo, eu vou fazendo. Lá no trabalho eu ainda consigo, porque eu tenho que realmente entregar tal atividade, então eu tenho que ter prazo. E aí isso me levou a pensar um pouquinho sobre a Paula. Porque durante o meu tempo de educação e ainda quanto professora, eu sempre gostei de ter uma agenda. Eu sempre gostei de planejar a minha rotina. Sempre gostei. Primeiro porque eu gosto de escrever. Então eu gostava, acho que minha professora lá do ensino fundamental, ela me trazia essa sensação de que minha letra era bonita e de que era muito legal ver as minhas escritas. E ela gostava dos meus cadernos, porque além de serem bem coloridos, escrito, bem organizado, ela dizia, gente, perdeu a aula ontem? Pega o caderno de Paula. Então estava lá tudo bem organizadinho. Essa prática lá foi desde garota mesmo. E aí quando eu fui para a área, né, trabalhar na educação, que né, que eu disse para vocês, a minha primeira formação, então eu levei essa prática para a minha vida profissional. Só que eu fazia isso muito só na vida profissional, eu não encaixava na minha vida pessoal, como talvez você também, né? Então eu não fazia. E era interessante porque quando eu me via diante das rotinas que eu tinha para fazer no trabalho, eu dizia que hora que eu vou encaixar minha vida pessoal, que hora que eu vou encaixar meu exercício físico, que hora que eu vou encaixar... Nessa época eu não fazia ainda nem yoga nem meditação, né? Como eu já disse, sou praticante há 3 anos, né? Então eu tinha que me organizar. Primeiro, gente, porque eu amava procrastinar. Não sei se você também gosta de procrastinar. E eu procrastinava porque eu me via assim, eu consigo fazer isso de última hora. Então, mas isso acabou que foi gerando em mim uma outra questão, que de alguma forma me adoeceu muito e me criou assim uma sensação de que tudo tinha que ser para hoje, mas eu sempre deixava para amanhã, né? E me criou aquele que é o mal do século hoje, né? A ansiedade. E aí a ansiedade ela foi aumentando cada vez mais e a procrastinação para a ansiedade faz um mal terrível. E eu resolvi, lógico, já falei para vocês sobre a busca de um profissional para me ajudar, para me acompanhar, até que eu saí um pouco, melhorei, fui encontrando os meus gatilhos e aí fui trabalhando isso. E a rotina? Por que falar da rotina hoje? Baseado nessa questão colocada ontem. E hoje, gente, eu continuo fazendo minha prática de planejar minha rotina. E hoje eu faço ela com o passar do tempo. Eu já fiz curso, já li vários livros, como organizar sua rotina com sucesso. Já fiz tudo isso. Já li, fiz curso, inclusive, de como ser produtiva, organizar uma agenda produtiva. Tudo isso também eu já fiz. Só que na prática, a coisa não é bem assim. Às vezes na prática, na teoria, tudo é muito bonito, né? Tudo é muito organizadinho, tudo tem seu conceito, mas na prática não é isso. E aí a gente tem que encontrar a nossa forma de rotina. É um ponto que eu queria deixar, uma dica que eu vou falar hoje é sobre fazer seu planejamento, priorizar as tarefas importantes. Acho que a gente vai falar de outras coisas amanhã, mas eu queria começar com isso. Começar com fazer um planejamento, priorizar as tarefas mais importantes e fazer uma coisa de cada vez. São 3 coisas importantes para que você não acumule, não fique ansioso e também não fique um pouco frustrado quando você olhar para a sua agenda e ver que você não fez algumas coisas. Cada pessoa encontra a sua forma. E aí eu quero falar sobre isso porque eu gosto de eu vou até trazer aqui para vocês, porque ontem eu meditei sobre Provérbio 21, versículo 5, e ele fala um trecho bem interessante. Olha só, que às vezes a gente pensa que a nossa vida não precisa, mas olha só, diz assim:
Os planos bem elaborados levam à abundância, mas todo apressado, ou em algumas versões diz todos os rápidos, sempre acaba na miséria. Outra versão diz apressa-se para a penúria. E aí eu fui pensar sobre esse texto, né? Realmente, gente, nós precisamos planejar. Planejar faz parte, nós já nascemos assim, né? Mesmo quando não é planejada a vinda de um bebê, né? Na verdade, a mãe às vezes não planejou aquela criança, mas há um planejamento para essa criança nascer. Só a gestação de 9 meses é um planejamento cuidadoso, devagar, né? Para que essa criança venha ao mundo. Então, tudo na vida gera um planejar. As escrituras diz que para o universo acontecer, houve um planejamento. Então, tudo planejar. Por mais que a gente não queira, é necessário a gente planejar. E aí, eu gosto muito de usar, eu já fiz um curso que eu gostei muito na época, sobre produtividade, e ele esqueci o nome dele agora, ele deu algumas dicas sobre um planejamento. Do planejamento ensinado por ele, eu só tirei uma coisa que até hoje eu faço, né? E tem me ajudado bastante. E eu queria trazer como prática para que você não se sentisse um pouco frustrado, se você já ouviu falar tanto sobre planejar a sua rotina e não conseguir, é que você não tenha esse sentimento de que sua agenda, o seu planejamento da sua rotina tem que ser perfeita. Tira logo isso aí da cabeça, né? Porque às vezes as pessoas me perguntavam, mas tu olhava a minha agenda, né? Porque eu gosto da agenda física, gente. Eu uso no meu celular, mas eu sempre vou partindo da minha física, né? Até porque eu tenho agendas, de 2000 e tralalá, né? 2002 eu tenho agenda. Então, as pessoas olhavam para minha agenda e via tudo bonitinho, coloridinho, tudo. Mas nem sempre, às vezes, acontecia daquilo ser modificado. Mas o que me traz uma certa sensação de tranquilidade e me ajuda bastante? Eu saber que eu planejei ali a minha rotina. De alguma forma, eu tenho uma âncora, eu tenho algo que está ali. E, às vezes, eu tenho uma colega, né, uma educadora, que uma vez eu cheguei no trabalho na escola, onde eu acompanhava, e ela olhou o meu planner. Aí eu mudei de rotina para um planner. E aí ela olhou e ela disse, gente, mas como é muito organizado, Paulo, tu consegue fazer isso tudinho como tá aí? Eu falava para ela, bem, nem sempre eu consigo fazer dessa forma, mas quando eu abro a agenda, o meu planner, e eu olho, eu consigo ver a minha rotina, eu consigo ver a minha vida. E aí até um sinalizador para mim de que eu estou olhando para os meus objetivos, olhando para aquilo que eu estou sonhando, planejando na minha vida. E ela, poxa, eu acho isso interessante. Passou-se um tempo, na época na secretaria a gente trabalhou formação sobre rotina e tudo. E aí ela foi e colocou. Depois de um tempo ela me encontrou, eu voltei, né, na escola lá onde ela trabalha, e eu vi ela com um planner. Ela disse assim, olha, aquilo que eu olhei, eu trouxe para mim e eu resolvi fazer. Paula tem me ajudado tanto, acalmou tanto a minha ansiedade, porque eram tantas atividades, mesmo quando eu não as cumpro completamente, mas eu enxergar ali já me dá uma sensação de que minha vida está um pouco organizada. Falei, é isso mesmo, é uma sensação de que a gente tem, de que a gente está um pouco organizado. E isso, gente, cientificamente os estudos mostram que quando você faz isso, você dá uma mensagem para o seu cérebro que há uma organização. O nosso cérebro, já falei isso para vocês, o cérebro, ele é comandado pelo nosso corpo. Tem gente que acredita que não, mas os estudos cientificamente dizem sim. Se você coloca mentalmente, se o seu cérebro entende que comer o açúcar, um exemplo, comer doce é bom, você vai comer, porque o seu cérebro adora ficar acomodado. O cérebro não gosta de fazer esforço. Quem faz esforço é o corpo. O cérebro gosta de ficar obedecendo. Então, tudo que
sua mente logo muda. Alguns estudos mostram, por isso que o nosso corpo muda quando você faz um exercício físico. Você vê que as suas sinapses neurais te ajudam a você, inclusive, ser mais ativo. Quer ver um exemplo? Faça um movimento dos seus ombros, né, para cima e para baixo. Eu já fiz até esse exercício aqui, que você sente uma energia movimentando dentro de você. O seu cérebro é como se ele dissesse assim, tá na hora de produzir, tá na hora de fazer alguma coisa. Então, o nosso corpo sinaliza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão de planejar a nossa rotina tem a ver com tudo isso, gente. E aí eu encontrei, depois de fazer muitos tipos de agenda, e eu quero dizer para vocês que eu estou falando do que eu pratico, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho... O meu plano era coloridinho, inclusive bem bonitinho, com cores diferentes as canetas. Mas não é sempre que eu conseguia fechar aquela minha agenda, né? Aquela minha rotina. Mas a sensação de estar vendo a minha semana, porque no começo eu fazia a semana inteira. E aí e agora, Paula, é diferente? Eu fui aprendendo com o tempo que fazer a semana toda não encaixava para mim. Não era bom para Paula. Eu não conseguia me organizar melhor e ver mais ainda as coisas com clareza. Então, cada um de nós vamos encontrando a nossa forma, né? Alguém gosta de fazer a semana toda. Tem gente que não gosta de fazer rotina. Gosta de listar tarefas, né? Eu faço a listagem de tarefas a partir da minha rotina, né, do meu planejamento da rotina. E aí é muito interessante isso, porque faz parte do planejamento. Então, como é que funciona isso? Hoje, eu gosto de fazer a minha rotina, né, minha semana de planejamento da rotina, eu faço no domingo e eu gosto de fazer só até quarta-feira. Segunda, terça e quarta. Quando chega na quarta, eu dou uma olhada para segunda, terça e quarta, aquilo que eu não consegui, de repente foi algo em que eu fiz uma prévia, porque nós vamos falar sobre isso, porque da prévia, e me ajudou. Aí eu vi, não, bem, então peraí, tem quinta e tem sexta, para poder encaixar aquilo que eu não consegui na segunda, terça e quarta. Algumas pessoas gostam de fazer a semana inteira, outras preferem fazer como eu faço, de 3 dias na semana. Primeiro que você tem uma sensação de, peraí, eu comecei a me organizar. E não aquela sensação, a semana inteira tá organizada. Não, eu comecei a me organizar. Por isso eu faço segunda, terça e quarta. E hoje, gente, eu tenho isso como é um hábito. Eu construí um hábito de fazer segunda, terça e quarta. E aí depois eu vou arrumando. Então, o que eu gosto? É importante que a gente confira, né? Eu gosto de fazer no domingo, como eu disse pra você, mas a gente faz na segunda, logo ao amanhecer, acordar cedo já faz, né? Eu gosto de programar uma lista do dia seguinte, né? Em cima do que eu planejei, segunda, terça e quarta. Então, se eu preciso fechar um financiamento de um imóvel de um cliente, eu logo considero que eu preciso de umas atividades prévias, né, sobre isso. Eu preciso listar algumas coisas para que amanhã eu possa ir no banco levar a documentação do meu cliente ou entregar, no caso, para o nosso correspondente. Eu preciso fazer isso. Não adianta eu colocar lá na minha agenda amanhã finalizar o financiamento de determinada pessoa, se para eu fazer isso eu preciso o quê? De uma atividade prévia. Eu preciso fazer uma lista do que antecede essa minha ida até o banco ou até encaminhar por e-mail, né? Que hoje a gente não precisa mais encaminhar tudo por e-mail. Mas o que antecede isso? Isso precisa estar lá na minha rotina. Então eu gosto de fazer assim. Eu coloco aquilo que antecede. Se para realizar aquilo eu preciso fazer tal coisa, quais coisas eu preciso fazer? E aí eu vou lá, eu preciso solicitar o documento tal. Às vezes eu estou com a lista de documentos, o checklist que a gente pede com antecedência, mas às vezes tem cliente que acaba esquecendo alguma coisa e eu vou rever se falta alguma coisa. Se for precisar de alguma coisa que já está desatualizada, eu preciso baixar, né, para atualizar, eu pego lá e faço tudo isso, porque eu sei que essas atividades aqui, elas são fundamentais para realizar a tarefa de amanhã. Então, gente, não funciona tudo muito assim, porque eu estou falando de prática. Não estou falando de teoria, não. De prática.
As pessoas, eu tenho amigas que são casadas, que têm família, têm filhos, né? E tem aquele corre-corre. Às vezes não dá. Mas aí a gente precisa nos ajudar para que a nossa vida se torne um pouco mais tranquila. Porque já pensou, você já tem uma vida agitada no trabalho e você não consegue trazer isso para a sua vida pessoal, a organização, como é que fica isso? Você fica mais ainda estressada, mais ainda ansiosa, né? Então, eu gosto dessa minha rotina. Então, hoje já é um hábito o que eu faço todo dia. Todo dia eu acordo, tem assim, o meu corpo já obedece literalmente. Eu acordo, vou lá, faço isso, aí vou pro yoga, faço yoga, aí levanto, faço isso, tomo um copo d'água e tudo, e sinto, faço minha meditação, começa meu dia. Ah, mas para tu fazer isso, tu precisa fazer algum esforço. Sim, eu acordo um pouco mais cedo, mas isso se torna tão hábito que ajuda demais, gente. Mas também eu não durmo lá para 1h da manhã. Eu também tenho minha rotina de sono. Preciso também equilibrar tudo. Isso não é fácil porque quem é dona de casa, quem tem uma vida agitada, leva filho para a escola e tudo, eu digo que eu gosto de conversar muito com uma amiga minha que tem filho. E ela tem filhos e ela tem que levar para a escola de manhã. E aí ela brinca comigo. E aí, me dá esse segredo aí para organizar esse negócio antes de eu levar o meu filho para a escola, que eu ainda não consigo fazer isso tão bem assim. Falei, não precisa fazer bem assim. Não precisa. Você só precisa enxergar o que você tem que fazer e colocar. Se você acha que escrever não é legal, que você não tem essa prática de escrever, gente, coloca aí no seu bloco de notas. Faz, coloca no bloco de notas. E além do bloco de notas, que eu gosto de fazer a lista de tarefas, eu uso também lá o meu relógiozinho que vai me informando, né, o que eu preciso fazer. Olha só, eu tenho um planejamento de uma rotina física, eu faço meu bloco de nota com as listas de tarefa e ainda coloco lá o meu celular, o meu relógio para avisar. Daqui a 1h eu tenho tal coisa para fazer, ligar para um cliente. Isso ajuda? Ajuda, porque eu me sinto, Paula, mais tranquila. O movimento do meu dia vai passando e eu vou sentindo mais tranquila. Isso é o que nós chamamos de planejamento. É eu pensar em tudo que eu tenho que fazer no outro dia, ou segunda, terça e quarta, e organizar isso, para que eu não tenha surpresas, porque vai acontecer. Alguns tipos de rotina, que eu já trabalhei muito rotina, gente, existem dentro da rotina aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é ocasional, as paradas que a gente chama, tudo isso. E eu me organizava dessa forma, gente. A minha agenda, o meu plano tinha lá o que era importante, o que era ocasional, que era uma coisa que acontece, eu sei que vai acontecer naquele dia, naquela semana. É um ocasional por isso, porque é uma ocasião de algo que eu preciso olhar para aquilo. É um evento, é alguma coisa. E as minhas paradas, que as paradas é importante. E a hora que você para um cafezinho, para você bater um papinho com um colega no trabalho rapidinho, isso, gente, uma coisa importante que a gente compreenda é que os estudos e muitos livros falam de produtividade. E produtividade é diferente de qualidade. Olha só, em que sentido, Paula? Você fala de produtividade, não é quantidade de tarefas. É exatamente produtividade, qualidade. Em que sentido? Não adianta você encher de tarefa para fazer e achar que você está sendo produtivo. Ah, eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu não sou assim. Eu não funciono com essa quantidade de tarefas. Eu gosto de focar numa tarefa. Se eu tiver 3, eu vou fazer, mas elas têm o quê? Um tempo para cada uma. Até porque eu não funciono em cima da hora. Eu não funciono sob pressão. Então, eu, Paula, preciso de me organizar para isso. Mas tem gente, o meu sócio, por exemplo, ele já é totalmente contrário. Ele funciona sob a pressão. Ele, inclusive, procrastina algumas coisas, porque ele diz assim, não, pode deixar que amanhã eu dou conta. E dá conta mesmo. Agora, como ele fica, os efeitos disso para ele, tem a ver com ele. Agora, eu não.
Eu gosto de me organizar, eu gosto de sentir meu papel, minha mesa ou minha agenda, o meu ali, para eu me olhar, para eu me enxergar. E eu coloco ali dentro da minha rotina, no meu planejamento, eu coloco aquilo que eu vou fazer, inclusive na minha vida pessoal, né? A hora que eu paro para fazer minha respiração. E que essa respiração não precisa nem ninguém saber. Às vezes eu estou no meu movimento e eu estou ali, ó, fazendo o meu exercício de respiração. É a minha pausa, né? Eu faço uma pausa às vezes lá na obra. Ontem eu passei o dia na obra, gente. É muito interessante a gente estar presente nesse cotidiano com os trabalhadores e a gente vai conhecendo as pessoas. E aí ontem eu estive lá o dia todo, almocei com eles. E aí eu falei para eles, né, teve uma parada, né, eu digo, agora é a hora da pausa, né, gente? Almoçamos e aí agora é a hora da pausa. E na pausa eu fui lá, fiz um café para eles. E aí fomos conversar. E eu fui ver que alguns moram, têm 5 filhos. E, gente, foi muito legal. Quanto que relaxou a Paula, relaxou eles. A gente deu umas risadas. Depois voltamos para o trabalho de novo. Então, a importância das pausas também dentro dessa nossa rotina, né, da nossa rotina de trabalho. E é importante também essa questão da gente planejar para que você possa fazer uma coisa com mais calma, gente. Produtividade, a gente ouve muito isso porque a mídia, como eu já falei, essa sociedade VUCA, nós já falamos isso, quem não assistiu essa live, eu falei sobre as habilidades, né, desse mundo hoje, dessa sociedade VUCA, desse mundo VUCA. E aí eu falei sobre a gente tá sempre no automático das coisas muito rápido, tem que ser para amanhã, tem que ser para agora, né? Às vezes você chega no trabalho, a pessoa vira para você, não quer nem saber como é que foi o seu dia. Não, olha, eu preciso disso para hoje. Né? E as coisas não funcionam assim, porque produtividade também é sinônimo de qualidade. Qualidade tem que ter tempo para fazer as coisas com calma. Né? Você vai fazer um bolo, a mulher pega a lista, tem tudo ali que tem que fazer. E você vai organizando. Eu sou assim, eu pego uma receita, eu vou colocando tudo bonitinho, organizando, para eu me sentir ali organizada para fazer determinada coisa. Então, por que eu estou falando disso? Baseado numa conversa que eu tive ontem. E eu pratico isso, tá, gente? Eu tento me organizar o máximo possível, porque eu já tive crise de ansiedade e eu sei o que é isso, tá? E você está tomando um café comigo? Ou já tomou café e está já indo para o trabalho? Alguns já até chegaram no trabalho. Então, a nossa dica de hoje é sobre isso. Planejar a nossa rotina. E aí, dentro desse planejar, como eu falei, eu faço segunda, terça e quarta, é importante a gente sempre priorizar algumas tarefas importantes. Ou seja, aquilo que eu preciso fazer porque é a base para uma outra coisa que eu falei, que são as prévias, né? Então é importante organizar isso. E se você mesmo não gosta de agenda, de escrita da agenda física, faz aí no seu celular. Coloca um bloquinho de notas e coloca segunda, terça e quarta. E aí lembra, quando chegar no finalzinho do dia, lembra de coisas que você precisa fazer na terça e na quarta, coloca lá, né? E aí coloca também as importantes, né? Porque eu gosto de sempre selecionar as importantes, colocar elas bem no começo para que eu não me esqueça. E aí o importante é uma consulta que eu tenho, ou alguma coisa que eu tenho que entregar, não? Ou um pagamento que eu tenho que fazer. Então tem coisas que são importantes, elas precisam serem destacadas. Eu, como gosto das agendas físicas, eu uso muitos post-it coloridos, gosto demais. Né? Então, às vezes, quando eu tenho determinadas coisas importantes durante segunda, terça e quarta para fazer, gente, eu colo na geladeira. Eu colo aqui no meu escritório, eu colo aqui próximo onde eu faço a minha live. Então, eu deixo para que eu possa visualizar isso. Me ajuda. Para a Paula, traz tranquilidade. Eu me sinto mais tranquila. Porque eu sei que aquilo está apontando o que eu preciso fazer. E aí eu vou fazendo com mais cuidado, com mais calma,
para que o final tenha um pouco de excelência no que eu vou fazer. Eu faço hoje um MBA e sempre as aulas é na terceira semana do mês e na segunda semana já estão lá as tarefas prévias para fazer. E se a gente deixar, a gente deixa para a última hora, não é isso? Não, ainda faltam 2 semanas, peraí, deixa para mais tarde eu faço. E eu gosto, né? Isso é uma prática minha. Eu gosto de chegar e olhar. E eu vou distribuindo o que eu tenho que fazer. Que ainda vai chegar na segunda semana, eu distribuo na semana toda. Se eu botei na segunda à noite para fazer, na terça para abrir o texto para ler, eu vou me organizando. E às vezes eu chego cansada, como ontem, eu cheguei mais cedo. E eu me organizei, tomei meu banho, fiz meu exercício físico. E aí botei aqui minha música, e aí fui ver uma atividade. Então assim, mas eu também não sou daquela pessoa que pega e vou fazer essa atividade, vou passar 3 horas em cima daquela atividade. Não, eu procuro fazer 1 hora só. Por isso que eu gosto de me organizar, porque é só 1 hora. O meu termômetro é 1 hora, tá na hora de descansar. Pronto, fechou ali. E aí eu vou fazer um pouquinho vou brincar com o meu gatinho, fazer alguma coisa que é para desopilar um pouco, para poder o meu cérebro entender que já está na hora de descansar. E aí eu vou fazendo alguns hábitos que eu tenho. Eu vou apagando todas as luzes. Gente, é hábito mesmo, não tem como. Se você não... Eu já até falei sobre isso, hábito é constância. Se você faz só uma vez, não faz mais, não vai conseguir que aquele hábito permaneça. E aí eu pego, coloco lá, acendo às vezes os meus aromazinhos que eu tenho aqui, aí coloco, eu já preparo o meu quarto para isso, coloco lá meu difusor, uma lavanda para ir acalmando, para ir deixando meu ambiente gostoso para dormir. Eu vou fazendo todo o meu ritual para o meu sono reparador. Mas isso é planejamento, gente, não tem como. Então, fica tudo mais tranquilo. Então, o que eu falei já? É preciso fazer meu planejamento, eu preciso priorizar o que é importante na minha vida, na minha semana, vamos dizer assim, na rotina da semana. Preciso priorizar, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Eu funciono dessa forma, não sei outras pessoas, mas até brincava no meu trabalho, que às vezes a pessoa chegava assim, peraí, o que é prioridade? Eu já falava assim, o que é prioridade? Tá, então é isso que eu vou me focar. Porque não preciso, gente, me adoecer para fazer milhões de coisas. Eu preciso fazer, inclusive, ser produtiva e dar resultado. Mas desde que eu me organizo, consigo dar resultado. Porque depende também muito da visão que as pessoas têm de produtividade. Existe pessoa que a visão de produtividade é você fazer 50 tarefas e entregar. Pô, fulano, bate palma, fulano é produtivo. Mas será que foi feito com qualidade? Será que aquilo foi feito bem feito? Então, produtividade tem a ver com qualidade. E qualidade não quer dizer quantidade de coisas que você vai fazer. Você pode fazer uma coisa e fazer com tanta excelência e dar resultado, dar, né, o que você realmente planejou. E depois você pegar uma outra tarefa e executar e fazendo uma coisa de cada vez, né? Ou seja, muitos confundem e acreditam que ser produtivo é a capacidade de realizar diversas atividades ao mesmo tempo, né? E eu não sou dessa ideia. Sou da ideia de que eu produzo baseado no que eu me planejo, baseado no tempo que eu preciso, né, para que aquilo aconteça. E aí, eu, lógico, coloco na minha agenda e depois lixo nas minhas tarefas, no meu celular, para me chamar a atenção de algo que eu preciso ter. E aí, as pausas fazem parte disso, gente. Eu gosto muito de pensar numa perspectiva humana. Nós não somos, dito que somos uma máquina. Mas máquina, e aí eu digo para vocês porque eu estou na obra, eu estou trabalhando com obra, eu estou vendo como as coisas funcionam. Se a gente tem uma máquina lá, que quando a gente coloca essa máquina para cortar, né, porcelanato, e uma outra que a gente corta madeira e tudo, se você não colocar, né, essa máquina na posição correta, se você não colocar
não colocar ela na posição, não colocar vamos dizer, tudo que é organizado dentro da máquina, que é onde ela precisa ficar, e a posição certa de colocar a madeira, ela não vai funcionar. Ela vai provocar um dano para quem está usando a máquina ou vai estragar material. Olha só. Assim, gente, é a nossa vida. Se nós não organizarmos as coisas dentro do seu tempo, não copie o que os outros, a forma dos outros. Eu estou falando aqui da minha prática, da minha vida, porém você pode aproveitar algo que eu digo aqui, eu estou dizendo, para você encaixar na sua organização, do seu planejamento, da sua rotina. Significa que você tem que fazer igualzinho a minha. Né? Então, porque cada pessoa é uma pessoa. Né? E eu fui encontrando a minha forma para que eu pudesse ter mais qualidade de vida. Né? E não era assim sempre, viu, gente? Isso aí foi uma caminhada bem grande para poder hoje eu estar mais light, né? No sentido de me organizar e ter os resultados que eu realmente planejo. Então, essa coisa de acabar, as pessoas não fazer várias tarefas ao mesmo tempo, às vezes você pode misturar as coisas, né? Inclusive cometendo alguns equívocos, alguns, né, dentro do que você está fazendo, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você quer abarcar o mundo, como diz minha mãe, com uma mão só, e não é possível, não é assim, né? Então, mesmo que a necessidade ou a ansiedade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, ela surge porque a gente precisa, né, dar um resultado, nós precisamos seguir com as prioridades, né? O que é prioridade? E aí, sempre no domingo, eu gosto de fazer essa pergunta para mim. O que é prioridade nessa semana, segunda, terça e quarta? Aí eu vou olhar na minha agenda os outros dias, né, na semana que passou, e aí eu gosto de marcar aquilo que eu não consegui fazer, não deu para fazer, e eu trago de volta para cá como prioridade para outra semana. Mas, às vezes, eu não consigo, né, fazer naquele dia, eu mudo, boto no outro dia. Mas eu gosto sempre de colocar a posição de que eu preciso entregar isso, de que eu preciso, né, concluir aquela tarefa. Eu gosto muito dessa ideia de concluir uma tarefa. Para mim é um sentimento de que eu fechei algo, né? Aquilo fechou, aquilo finalizou, né? Aquilo eu desapeguei, desapego. Então, assim, esse cuidado, gente, queria falar para vocês sobre isso hoje. Amanhã nós vamos falar sobre evitar o procrastinar e uma ferramenta bem legal para nos ajudar, assim, a nos organizar e a gente ter esses momentos das pausas, tá bom? Vou trazer para vocês. Na sexta, nós vamos ter um convidado que vai fazer parte da nossa Dica de Hoje Conecte, um colega profissional, arquiteto, também corretor, e que nós nos conhecemos na nossa mentoria em São Paulo. E a gente vai ter um bate-papo aqui legal se você quiser participar. Então, sexta-feira, a gente vai estar aí às 7h30 da manhã. Esses dias eu tô começando a live às 7h30. Tem muita gente de férias, acho que descansando, dormindo um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos para o nosso Momento Conecte? Vamos lá? Vamos se conectar? Conectar com você mesma, conectar com Deus, conectar com os outros, né? Mas vamos lá. E hoje eu quero fazer algo bem tranquilo e para te ajudar aí um pouquinho. Você pode fazer esse exercício depois. Tá? A nossos dedos, nossas mãos, quando a gente faz isso, a gente cria uma sinergia, uma energia, né? Então, eu queria te ensinar um exercício muito legal para o cérebro. É um conecte com você mesmo hoje. E se você fizer isso, tem vários, mas eu vou fazer só 2, tá bom? Um é você juntar aqui os teus dedos, deixar tudo muito grudadinho, assim, ó. E aí você vai fazendo essa posição. Só que você vai olhar para dentro do espaço da sua mão, tá? Você vai olhar isso, faz isso aí durante umas 15 vezes. Isso aqui é bom para o cérebro, viu, gente? Você vai ativar um pouco o nosso cérebro. Você vai fazendo isso, ó. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai
os dedos vão se aproximando, vai chegar um ponto que fica bem. E com o tempo, né, dependendo do tempo que você fizer, eu gosto de fazer isso quando eu estou muito agitada, ou quando eu quero começar o dia já tendo algumas, vamos dizer assim, uns insights. Eu gosto de fazer uns exercícios para o cérebro. Depois eu vou dizer para vocês alguns exercícios que eu faço, que ajuda bastante também. A gente também tem uns hábitos dentro de casa, uns hábitos que a gente faz, às vezes, automático. A gente mudar um pouquinho isso. Mas vamos lá. Esse é um. E o outro é um pouquinho diferente. É aquele que algumas pessoas gostam de fazer, ó. Só que começa com o dedão. Né? Você começa com o dedão. Depois, ó, já vai ficando, abre um pouquinho. Você faz com o dedo indicador. Você abre um pouquinho, você faz com o seu outro dedo aqui, ó. Você vai abrir um pouquinho, você faz com esse aqui. E você depois faz com esse aqui. Você pode fechar a mão e fazendo assim, ó. Né? Ou você pode deixar um pouquinho distante. Vamos lá? Quero te ajudar você a acelerar esse cérebro. Um pouquinho. Nós não vamos fazer muito, você vai fazer isso depois. Agora vamos para o outro. O dedo anelar é o mais complicado de fazer. Esse você faz um pouco mais lento. Mas com a prática, a gente vai melhorando ele. Quanto mais você ficar olhando para os dedos, mais você vai criando uma sintonia. E o dedo mitinho, eu gosto de encostar os outros e deixar ele aqui embaixo, ó. Inclusive eu viro para frente, viro para trás, pego o outro dedo. Certo? Espero que você tenha feito. E a minha oração desse dia de hoje é que você consiga planejar cada dia mais a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Porque existe um texto bíblico que diz que cabe a nós projetar a nossa vida, planejar a nossa vida, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu costumo dizer que esses vêm dos lábios dele porque ele já nos deu todos os recursos e nós só precisamos acessar para fazer os nossos projetos acontecerem. Um dia abençoado para você e até amanhã.